Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo 19, nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Salmo 19, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lerão o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, e por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, atenda seu som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Se via como extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro perfumado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias almas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Santo Espírito nos conceda entendimento e sabedoria, para que possamos compreender o teu ensino, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O Salmo 19 ele diz que a lei do Senhor é perfeita, lá no versículo de número 7. E é por aí o tema justamente do que nós vamos ver hoje. Na série de lições que temos tratado, tem aqui a lição que o título dela é O que é sola Escritura. A revista ela traz alguns princípios básicos das igrejas reformadas. Nós estudamos nos domingos anteriores sobre batismo, outros sobre ceia do Senhor, né? E como em um outro terceiro estudamos sobre disciplina eclesiástica. E como no estudo de disciplina eu citei a questão do tripé da igreja verdadeira, que é a correta administração dos sacramentos, a pregação fiel da palavra e a disciplina, né? Como nós falamos sobre disciplina eclesiástica, eu achei que era melhor trazer aqui, fora da ordem da revista que tenho, mas na ordem daquilo que temos falado, que é só a Escritura. Se um dos tripés da igreja é fiel pregação da palavra, então esse sola da reforma, ele traz para nós algo muito importante, que é a palavra de Deus. Esses termos, muitas vezes nós vemos, né? Sola Escritura, sola gratia, sola fide, são termos que foram cunhados como lema da reforma. Às vezes a gente confunde, porque a gente tem alguns lemas que são trazidos. Existem os 5 solas, do qual o sola Escritura faz parte. São termos aqui em latim, né? Por isso que é falado Escritura, não Escritura. E sola significa somente. Foram cunhados não por Martim Lutero, não por João Calvino, mas são termos dos reformadores e seus discípulos posteriores, que trazem bases de que era definido desde o começo da reforma,
mas aqui eles foram estruturados para a nossa compreensão. E às vezes as pessoas confundem, porque a gente tem os 5 solas e tem os 5 pontos do calvinismo. São duas coisas diferentes, tratam de coisas diferentes. Enquanto os 5 solas, eles pegam um contexto geral da reforma, falando sobre princípios que todos aqueles que defendem a reforma e a palavra de Deus pela reforma têm que trazer em si. Os 5 pontos do calvinismo são 5 afirmativas a respeito de salvação. É o que na teologia a gente chama de soteriologia. Então, esses aqui são termos básicos. E no que nós vamos tratando, só a Escritura, ele vai trazer justamente um dos tripés de uma igreja verdadeira, para a gente não saber o que é ser. Por isso, é interessante quando nós entramos nele, porque na reforma, o solo da Escritura, ele nasce, esse princípio, diretamente ligado a um retorno a princípios bíblicos que a igreja não tinha na época. Então, por isso é chamada de reforma. A gente poderia ter qualquer outro nome, mas é escolhido reforma porque o princípio era reformar a igreja, não era criar uma nova igreja, como alguns vêm acusar. Muitas vezes os católicos falam: não, vocês inventaram, a nossa igreja veio antes. Na verdade, veio antes da distorção da palavra de Deus. E o solo da Escritura é um ponto básico, como um cravo, um prego que é batido ali. Por quê? Porque o grande problema é que havia uma premissa na teologia católica romana na época, e essa premissa ela dizia que o magistério da igreja ele estava em pé de igualdade com a Escritura. E assim eles afirmam, e até hoje afirmam. Já viu, não sei se vocês já viram na internet, aparece bastante um padre carequinha, né? Aquele magrinho que ele fica falando negócio, fica falando mal dos protestantes quando vão falar alguma coisa. E ele mesmo afirma, dizendo: olha, se você fica procurando onde é que está na Bíblia, você não é católico. E o princípio deles é justamente isso, que a interpretação da Bíblia é eles que fazem. Então só eles que são aprovados por isso. E a reforma ela vem justamente contrapor isso aqui. A reforma diz que a interpretação, a Escritura em si, ela é o ponto final de discussão. Agora, nas palavras do reverendo Heber Campos Júnior, só a Escritura não quer dizer no de Escritura. São dois termos relativos. Então, quando a reforma diz que somente a Escritura é o ponto final e claro de tudo, não quer dizer que a gente deve simplesmente ler a Escritura sem mais nada, de forma nua, de forma direta. Mas existem princípios para essa interpretação. E existem algumas coisas que não podem ser deixadas de lado. No nosso tempo, as pessoas têm desprezado a Escritura, né? A premissa de que a Bíblia é a revelação de Deus, sendo ela apenas o único padrão de fé e prática da igreja fiel, confrontava e ainda confronta. Não confronta, não só a autoridade da igreja na Idade Média, que a reforma deu de frente, mas ela confronta também a ideologia de hoje a respeito da Escritura, que é uma ideologia de que a Bíblia não é tão importante assim. Porque hoje, apesar de não falar explicitamente, há muitas igrejas que se dizem cristãs, mas que elas definem o seu modo de viver, o seu modo de agir em outro lugar, mas não na Escritura. A gente sabe, tem muitas igrejas que estão baseadas aí em suas próprias revelações, mas não trazem a confirmação, o apontamento na Escritura de onde isso foi tirado. E esse é um princípio do qual nós precisamos observar e nos afastar, para que nós possamos ser fiéis àquilo que nós defendemos. Então, em primeiro lugar, o estudo vem falando para nós sobre a autoridade da Escritura. E eu gostaria de chamar os irmãos, né? Essa lição ela não tem tantos textos quanto as demais, mas por isso eu não trouxe escrito o slide sobre isso, mas os irmãos podem ajudar. Queria que alguém abrisse para nós em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hoje, como o número de textos é reduzido, dá para os irmãos ajudarem na leitura sem nós estendermos demais o estudo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quem encontrar pode ler em voz alta para todos ouvirem.
que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus, o que é que diz aqui? Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é essencial para a vida do cristão. Nós vivemos um tempo em que as pessoas tratam a Bíblia como livro místico, e até pessoas que dizem ser cristãs. Existem alguns ministros aí, muito, me foge o termo teológico que a gente usa geralmente para isso, geralmente são liberais, que tentam colocar a Bíblia em segundo plano, sabe, aquelas ideias de que tem algumas coisas na Bíblia que precisam ser revistas. Quando você vê alguém dizendo que tem que rever alguma coisa na Bíblia, já afasta logo, né? Se falar isso, já afasta logo, você já sabe que é herege. Mas existe isso, as pessoas elas tratam a Bíblia como um livro histórico. Não, isso aí era lá no tempo do Antigo Testamento, eles não conseguem entender para retirar da palavra os princípios bíblicos, né? Eles não conseguem compreender que a Bíblia é a base para nós resolvermos. E aí tem muitos cristãos que, mesmo que não afirmem isso diretamente, mas muitas vezes para resolver problemas, eles vão procurar outros meios, outras fontes de conhecimento fora da palavra. Eu não quero dizer que você não pode procurar nada, que você não vai estudar alguma coisa, você não vai procurar auxílio, mas tem que estar consciente de que a Bíblia é o âmago necessário. Muitas vezes as pessoas elas têm a oportunidade, são coisas que podem ser resolvidas se você se basear na palavra de Deus, mas as pessoas estão procurando aí o que? Estão procurando filosofia, estão procurando a psicologia, a psicanálise e tantas outras coisas, e estão seguindo, e a gente vê muito, principalmente que tem um contato nessa área de saúde mental, a gente vê que hoje há muitos cristãos preocupados, porque às vezes você está passando por um problema, e hoje os problemas de ordem mental eles são evidentes, a gente já não tem mais, não vive mais naquele tempo que se dizia que era só frescura essas coisas, mas quando elas têm que procurar um profissional, muitas vezes fica com um problema, porque os profissionais muitas vezes vão apontar para uma direção que é contra a palavra de Deus. Às vezes o cristão está com problema no casamento, vai procurar um psicólogo. Geralmente os psicólogos, quando está problema no casamento, principalmente quando a mulher procurando, que geralmente é quem procura falar mais, muitas vezes os psicólogos vão já dizer: não, isso está me fazendo mal, separa. É o primeiro passo, a primeira coisa, o primeiro apontamento, né? Mas não há uma paz, e aí nós nos vemos muitas vezes confrontados contra a palavra de Deus, e até natural que o mundo nos confronte contra os princípios da palavra de Deus, mas a gente tem que ter consciência que quando vê isso, a gente entender que a gente tem a palavra de Deus, e a gente precisa ter o nosso princípio, a nossa interpretação segundo a palavra de Deus. A palavra ela é pronta. Hebreus vai falar que ela está pronta para poder resolver todas as áreas da vida. Ela é como uma espada cortante e destrincha, separa, alivia. A Bíblia ela atinge o centro de todas as questões. Ela tem tudo para convencer o ser humano. Há muitos princípios, eu costumo citar que há muita gente que fala sobre liderança hoje, por exemplo, principalmente isso, vão procurar livros nas mídias, palestrantes em outros lugares, e eles simplesmente aplicam princípios bíblicos. E a gente tem isso tudo na Bíblia, mas a gente não percebe. Na administração é interessante, tem um livro que é muito falado para quem estuda administração, que é O Monge e o Executivo. E as pessoas vão lá, e os administradores falam: não, aquilo ali, olha, gerir pessoas e tal, aquele negócio todo. O monge executivo é recheado de princípios bíblicos. Eles tiraram princípios da Bíblia, são princípios que nós aprendemos dia a dia, só que muitas vezes nós tratamos o quê? A gente estuda aqui na escola dominical, a gente ouve nas pregações, mas quando a gente chega no nosso dia a dia, quando a gente vai lidar na empresa, quando a gente vai no nosso ambiente de trabalho, quando vai onde a gente trabalha, na escola, os professores, a gente muitas vezes vai lá e procura os princípios de outras pessoas. Muitas vezes a gente vê muitos professores cristãos que eles falam muito mais
de Piaget, de não sei quem, esses nomes são figurinhas carimbadas aí na pedagogia, e eles citam muito mais isso, mas esquecem dos princípios bíblicos. E aí a gente vê qual a autoridade que está regendo a nossa vida, né? A Bíblia, ela é a autoridade máxima, é a autoridade suficiente. Um outro texto que a gente tem aqui, são os dois que nós temos, é Romanos capítulo 3, versículo 4. Quem pode ler para nós? Romanos 3, 4. Você vê a questão da autoridade no versículo de Romanos, aí ela é muito clara. Ele já começa, é a frase inicial, as duas frases iniciais. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso do mundo. Esse é um princípio que nós precisamos nos lembrar. Se há autoridade da Escritura na nossa vida, a gente precisa ter isso em mente. Seja Deus verdadeiro e mentiroso do mundo. Se alguma coisa que nós aprendemos, se alguma coisa que diz ser autoridade, que diz ser conhecimento, ele contraria a palavra de Deus, a escolha do crente ela é baseada aqui em Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Pouca ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência mostra que Deus está certo. Se nós formos pesquisar a fundo, e aí eu recomendo para os irmãos, já falecido hoje, já faleceu, acho que ele faleceu no ano passado, se não me engano. É o doutor Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um cristão, cientista, pesquisador, fala sobre genética, sobre todas as coisas. E ele tem uma série de vídeos mostrando como a Bíblia está certa. Ele vai mostrar cientificamente. Ele mostra que a ciência, ela, ao invés de contradizer a palavra, na verdade ela confirma. O problema é que tem muitos cientistas que eles manipulam as suas pesquisas, porque eles não querem que o princípio bíblico ele apareça. E quando a ciência ela descobre alguma coisa que apresenta a palavra de Deus, muitas vezes eles fogem. Eu me lembro há algum tempo, há vários anos, eu estava lendo uma matéria na revista científica, e ele falava sobre um negócio interessante que encontraram, fizeram a descoberta. Isso deve ser coisa de, essa descoberta deve ser coisa de 20 ou 30 anos atrás, mais ou menos. Porque quando a gente consegue ler uma pesquisa assim, uma revista, porque já teve tempo, já foi pesquisado, tudo, teve muito tempo ali para poder acertar, para depois eles publicarem. E a descoberta é simples. Eles encontraram uma caverna, e dentro da caverna tinham esqueletos e foram juntados ali, e tinham ali Homo sapiens. Quem estudou ciência lá lembra dessa matéria, sabe que tem Homo sapiens, o Neandertal, que é outra espécie, que pelo esqueleto já dá para ver a diferença, e Homo erectus. São três tipos diferentes, como se fossem três etnias diferentes, né? Só que pela ciência, evolução, que é ensinado ali, que tenta dizer que a Bíblia é mentirosa, esses três grupos, eles viveram em épocas diferentes, talvez alguns convivendo com outros, se encontrando com outros, mas eles diziam que eram eras diferentes. Então um sucedeu o outro, querendo defender que era uma questão evolutiva. Só que quando você acha tudo isso, e tudo datado da mesma época, talvez você pudesse encontrar dois deles, segundo o que se afirmava. Dois, né? É que o final de um para o começo do outro, mas se encontrar os três, e aí vem o questionamento. Só que aí quando eu comentei isso com alguém, a pessoa disse, eu falei sobre a questão bíblica, a pessoa, não, isso é a história da carochinha. As pessoas elas não querem ver. A ciência ela tem muitas coisas que confirmam a palavra de Deus, e vão confirmar a criação como Deus confirma, mas eles preferem dizer que a Bíblia ela está errada e pensar numa possibilidade que esteja completamente fora dela. Mas a gente como cristão, a gente precisa entender isso. O cristão precisa entender desde cedo, porque o garoto, quando ele está lá na escola, está estudando ciência, ela sabe que para poder passar na prova, ela vai ter que responder o que eles querem lá, mas ela tem que ter consciência de que aquilo não corresponde à palavra de Deus. Pastor, essa questão
reflexão que o senhor falou aí, ela remete uma reflexão interessante, porque, de fato, a informação mais circulante aí é que, diante da teoria da evolução, esses três homens, todos são considerados homens, esses três homens são uma escala evolutiva, né? Se há indícios científicos de coexistência dos três, qual desses três, de fato, qual é o modelo de homem que Deus criou? Deus criou um modelo de homem, Deus criou mais de um modelo de homem? Não, biblicamente a gente tem algumas questões, né? A primeira é o seguinte: quando a gente fala sobre isso, a gente vai trazer, isso é só pincelada, viu, para poder ver. A gente tem lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, Deus separa Caim e fala: deixarei uma marca em Caim, que ninguém que encontrar vai matar, porque se matar, então há uma diferenciação. Aí teólogos ruins, eles vão abrir a boca, como eu já vi um pentecostal falando, dizendo que a marca de Caim foi que ele pertenceu à pele de Caim, querendo dizer que a pele negra é por causa do pecado. E o pessoal cai na internet matando, porque pouca teologia também é mal. Então há algumas diferenças e alguns povos diferentes. A gente tem que entender que quando a gente fala de teoria da evolução, a gente tem duas questões principais: aquilo que foi defendido por Darwin, e aquilo que é ensinado na escola hoje. Porque Darwin falava de adaptação das espécies, principalmente, mas ele não falava de transformar uma espécie em outra. Isso foi um negócio que o pessoal colocou antes. Ele nunca chegou a essas conclusões diretamente. Isso vem depois. As pessoas tentam negar. É igual o pessoal nega lá que Jerônimo, quando traduziu a Bíblia, a Vulgata, a primeira Vulgata, não tinha os livros apócrifos. Aí eles tentam esconder, dizer que já tinha, mas não tinha. Então são coisas que são escondidas. Então a parte de adaptação das espécies, que ela é plausível, ela condiz com a palavra de Deus. Agora, uma espécie se transformando em outra, aí não tem complicação. Isso até no meio científico, se você for procurar, isso o doutor Adalto Lourenço fala, no meio científico lá mesmo, eles já desacreditam isso, só que eles não falam para fora, eles não deixam isso sair. Mas a adaptação das espécies existe. É um negócio que eles falam de anfíbio ter virado réptil, ter virado mamífero, ter virado primata, para poder depois. Isso aí não tem comprovação. Agora, a adaptação sim, como por exemplo a questão: as girafas nem todas tinham pescoço comprido, mas aquelas que tinham pescoço comprido, elas conseguiram comer mais na época seca, então elas conseguiram passar, e ali foi uma seleção natural, igual a Embrapa faz hoje com planta, por exemplo, para poder se encontrar variedades de plantas. Então, a questão é justamente essa: a gente tem uma questão de adaptação das espécies para determinados locais, vamos dizer assim. É a explicação mais plausível. A gente não está aqui dentro do campo científico, mas há muitas coisas. Eu recomendo aí Adalto Lourenço, né? Principalmente a arca. Você vai encontrar no YouTube ele explicando a questão da arca, como a arca existiu, como foi possível ter todas as espécies lá dentro. E ele vai falar isso explicando essa questão de adaptação das espécies. Então a gente chega nessa conclusão. E sobre a criação, Adão e Eva, ele vai falar também lá, porque aí, como de um casal só, veio gente de todo jeito, veio asiático, negros, brancos, tá? E ele vai explicar isso melhor. Mas a gente vê que é uma questão de adaptação das espécies e vem de todo mundo ali. E aí ele vai explicar isso dando uma questão genérica sobre como isso se resolve. Beleza? É só para a gente não ir muito, senão a gente foge do foco aqui. Então, tudo condiz, né? E a pessoa precisa entender isso. A Bíblia ela é a autoridade. Às vezes a gente precisa ter isso, porque a gente é bombardeado o tempo todo para dizer que a Bíblia ela é a história da carochinha. E esse é o grande problema. E muitas vezes, como cristãos, a gente fica levando essa ideia de que a Bíblia é a história da carochinha. Muitas vezes isso porque ciência pouca é ruim à face de Deus, assim como teologia pouca também nos atrapalha. Porque aí tem gente que vem e não entende só a Escritura e fala assim: então todo mundo pode interpretar a Bíblia. Aí vem lá os católicos e falam: vocês inventaram esse negócio, é por isso que tem as confusões. Mas não é a questão de todo mundo. Quando fala que todo mundo pode interpretar, não quer dizer que todo mundo consegue interpretar sem a devida preparo.
Então na Bíblia tem coisas que são latentes, tem coisa que está lá em cima e todo mundo consegue entender calmamente. Mas se você escavar, se você procurar, tem coisas bem mais complexas que podem ser entendidas também. Mas vai depender do nível daquele que procura. Assim, há uma maneira correta de interpretar a Bíblia para que ela possa fazer sentido, né? Hoje, o que o pessoal pega? Eles vão fazer como a ciência atual tem feito. Eles dizem que o texto tem que fazer sentido para você. Não é isso que as pessoas estão falando também quando lê a Bíblia? Eles leem porque a Bíblia tem que fazer sentido para ele. E não é essa forma de interpretar a Bíblia. Porque se fosse assim, Deus poderia ter escrito pelos anjos. Por que Deus escolheu homens para escrever a palavra de Deus? Escolheu a língua em que ela foi escrita e escolheu o local onde ela foi escrita. Tudo isso foi escolhido por Deus. Por quê? Porque tem um laço, tem um vínculo, uma âncora para você entender. Porque nós somos humanos. Então como é que eu faço para entender qual é o sentido do texto? Eu tenho que entender quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Essas coisas vão me ajudar a entender o que quer dizer a palavra de Deus. Senão eu vou fazer igual o pessoal hoje está fazendo aí, que é o pessoal ali, Monteiro Lobato, escreveu numa época que era meio escravidão ali, uma cultura completamente diferente, e hoje estão querendo linchar Monteiro Lobato, dizendo que Monteiro Lobato é racista, que Monteiro Lobato é isso, que Monteiro Lobato é aquilo. E aí o pessoal está tirando as obras clássicas das escolas, dizendo, isso é um absurdo. Por quê? Isso é uma falácia de interpretação. É a mesma coisa que está na Bíblia, as pessoas vão interpretar de acordo com a visão de hoje. Eu não posso interpretar um escritor que escreveu lá em 1903, pensando no que nós conhecemos hoje, cobrar dele entendimento de genética, que era uma coisa que nem era conhecida na época dele. Isso é, no mínimo, burrice. Só que a gente está numa sociedade que tem avançado na burrice e principalmente a gente está numa sociedade que a igreja muitas vezes tem avançado nessa burrice, tem tentado interpretar a Bíblia pelos seus próprios pensamentos. Assim, a revelação de Deus, sendo interpretada com a ajuda da exegese, levará em conta os aspectos históricos, gramaticais e literais da palavra. Então a Bíblia tem história, tem gramática, tem literatura. Então, se eu for ler Apocalipse, eu tenho que entender que é uma literatura apocalíptica, é fantasiosa, ela não é literal. Se eu for ler os evangelhos, eu vou ter que entender que o evangelho é tipo uma biografia, está contando uma história. Muitas vezes eles não estão em linguagem cronológica, são fatos para entendimento. Se eu for ler o livro de Atos é um livro histórico, então ele está relatando o que está acontecendo. Se eu for ler Coríntios, eu entender que aquilo é uma carta, uma comunicação, então tem que levar em consideração essas coisas. Interpretações que os crentes isolam, quer dizer, a pessoa lê aqui e fala, para mim isso quer dizer isso, e ninguém mais pensa do mesmo jeito, é o primeiro erro para você tirar a coisa errada da Bíblia. Há um texto na teologia que a gente diz o seguinte: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Heresia é você tirar um texto do seu contexto e começar a dar a sua própria interpretação. Isso acontece muito, então tem muita coisa errada que as pessoas estão fazendo. Eu sempre me lembro de uma matéria, isso deve ser coisa de 20 anos atrás, em que estava um escândalo, porque o pastor, sabe essas igrejas que o pessoal abre em cidade grande, ele abre uma portinha numa esquina, e aí o cara lá diz que é pastor e começa a pregar, né? Igreja meia dúzia, lá quando estava em Brasília, tinha muito dessa, a gente passava na frente, estava aquele barulho danado. Aí você entrava, tinha um sujeito lá e 6, 7 pessoas dentro. Só que ele pegava a caixa de som e colocava na porta do lado de fora para ficar fazendo barulho. Aí ficava naquele negócio que vocês conhecem, o pessoal fica aqui soprando o microfone, gritando, só parecia que tinha uma multidão de gente. Uma igreja dessa, como a gente diz lá na Bahia, uma biblioteca dessa. Aí o sujeito foi lá e inventou a história de que a mulher do irmão, eles tinham que ter relações sexuais. E aí o repórter foi lá falar com ele, falando, não, é porque está escrito aqui na Bíblia, pegou o texto de Oséias e leu lá o texto de Oséias, dizendo aqui, ó, pega a mulher e adultera com ela. Então o repórter simplesmente falou, mas peraí, tem uma vírgula aqui, tem um ponto, acento lá, a vírgula, pega uma mulher adúltera e se relaciona com ela. Não é adultera, é adúltera. Você está lendo errado. Aí ele falou, parece que é isso mesmo. Você vê, é a questão de interpretações isoladas e distorcidas. Eu não posso crer que a Bíblia está mandando adulterar, se lá nos 10 mandamentos está dizendo que é pecado. Então a Bíblia, ela interpreta a Bíblia.
Eu não posso tirar conclusões e achar que o versículo está dizendo alguma coisa, se todo o restante está dizendo que aquilo não deve ser feito. Eu não posso achar que a Bíblia está me mandando matar alguém, se a Bíblia diz que eu não devo matar ninguém. Isso são interpretações isoladas. A Escritura tem autoridade, mas eu preciso saber interpretar a Escritura. E um dos meios mais seguros que a gente tem aqui não é o magistério, como dizia o catolicismo romano, mas é entender que se eu estou vendo alguma coisa, eu tenho que procurar saber. Será que ninguém nunca viu? Será que eu hoje, milhares de anos depois, sem conhecimento das línguas originais, eu vou ler um texto e vou encontrar uma coisa que nenhum dos pais da igreja, nenhum dos grandes teólogos que dedicaram a vida, estudaram 30, 40 anos aquele texto, eles nunca viram? Eu sou assim a última bolacha do pacote. Falta poucas vezes de humildade para as pessoas tentarem entender as coisas. Gente que começa a ver as coisas e já acha que descobriu coisa que ninguém nunca viu. Eu já encontrei muita coisa na Bíblia e eu olhei assim, moço, como é que ninguém nunca percebeu isso? Aí o que é que eu faço? Eu vou entrar lá e vou pesquisar, vou procurar ali e pesquisar. Será que aí eu começo a usar e pesquisar aqui daí desculpa, já teve gente que viu isso aqui. Aí eu vou encontrando. Se eu acho pessoas que já viram, já comentaram aquele tipo de coisa, eu digo, não, agora sim, agora eu posso falar. Eu sei que alguém mais viu, agora quando eu vejo alguma coisa que só eu vi, ninguém nunca viu, eu guardo para mim. Eu não vou sair por aí falando, porque a tendência do meu coração está me mostrando alguma coisa que não está lá, é muito grande. Então a gente precisa ter cuidado. A Escritura é a autoridade, mas a autoridade ela é confirmada também pela própria Escritura. O segundo ponto aqui, ele é mais curto, ele fala da suficiência da Escritura. A Escritura ela é suficiente. Um dos atributos da palavra de Deus é a suficiência. Por essa característica essencial da Bíblia, foi entendido que o Senhor Deus revelou tudo que o ser humano precisa saber para viver uma vida piedosa. Então, quando a gente fala que a Escritura é suficiente, não quer dizer que ela responde tudo. Porque às vezes a pessoa quer procurar uma resposta. Em DNA, a Bíblia não tem sobre isso, a linguagem não permite isso, mas ela vai trazer princípios que podem ser aplicados. Mas a questão da suficiência da Escritura é a suficiência para a gente viver uma vida para Deus, uma vida piedosa. Então, tudo que foi revelado para que nós possamos conhecer a Deus. Isso quer dizer que não existe nada fora da Escritura que eu precise acrescentar para saber ou compreender Deus, porque o que Deus quis que a gente compreendesse sobre Ele colocou na palavra, não está em outro lugar. Então cuidado quando a pessoa diz assim, eu tive um sonho, agora sei o que Deus quer. Se não está na Escritura, é balela, porque a Escritura ela é suficiente, a palavra é suficiente. Por isso, João, quando escreve Apocalipse, ele coloca lá no final que ninguém pode retirar nem acrescentar nada, que é um dos pontos mais claros. Se você chegou no grupo, que aquele grupo ele tirou alguma coisa ou acrescentou alguma coisa na Escritura, é seita. A gente tem isso aí, para nós, na interpretação, o antigo catolicismo romano, que eles acrescentam o magistério, a adventista, que eles acrescentam as profecias de Ellen White, a testemunha de Jeová, que eles retiraram o texto da Bíblia, os mormons, porque tem uma nova revelação. Novos conteúdos da Bíblia, a gente tende a imaginar que o Apocalipse cronologicamente foi o último livro escrito, e dali então nada mais foi escrito cronologicamente falando. E de fato é assim, pensando na linha histórica, o Apocalipse foi realmente o último livro a ser escrito. Apocalipse foi escrito no ano 95, mais ou menos. João foi o último apóstolo vivo, então não tinha mais nenhum, todos os outros haviam morrido. A gente tem como os últimos livros da Bíblia, geralmente as cartas, principalmente as epístolas gerais, Tiago, João, Pedro, por exemplo, as cartas de Paulo mais tardias, de Timóteo, que são as cartas da prisão, elas foram escritas ali antes do ano 70, mais ou menos. Então, mas Apocalipse ele é o último. O pessoal só não tem a conclusão clara, porque João escreveu Apocalipse e as suas 3 cartas mais ou menos na mesma época. Aí não se sabe se a redação ela foi da mesma época, foi junto. Aí não dá para saber assim. Mas quando João publicou, ele publicou praticamente tudo junto. Então Apocalipse, cronologicamente, a gente tem 90% de confirmação de que foi realmente o último livro da Bíblia.
Mas Apocalipse só fecha, ele é tipo um fechamento que o Espírito Santo dá para João. Mas já há outros livros anteriores, mesmo assim, que fala de não acrescentar nada à palavra de Deus. Eu acrescentei, eu tenho ali que a igreja é fundada sobre o ensinamento dos apóstolos. Então a base principal é que não há outro ensinamento além dos apóstolos. Foi ensinado foi dos apóstolos. Mas Apocalipse vai fechar isso aí. É que quando fecha Apocalipse, ainda não estava compilado o Novo Testamento. Então o Novo Testamento foi compilado em segundo e terceiro século, mais ou menos. Na verdade, era aquilo que a igreja já reconhecia. Quando o pessoal recebeu 1 Coríntios, o pessoal já recebeu como escritura sagrada. Sabia que era escritura sagrada. E a igreja usou isso. Mas depois que o pessoal pegou aí e compilou. Por isso que de vez em quando os católicos falaram, a gente que criou a Bíblia. Não foram eles que criaram. Eles só colocaram, encadernaram tudo junto aquilo que a igreja já reconhecia como a Bíblia. Tanto é que tem um livro que é interessante, que é o livro de Hebreus, que a gente acabou de ler. Porque Hebreus é autor desconhecido. Até os anos 80, o pessoal achava que era Paulo. Só que depois a manuscritologia, a gente tem uma ciência para isso, né? A manuscritologia tirou o Paulo, é autor desconhecido. E algumas pessoas às vezes tentavam ser mais. Se a gente não sabe quem é o autor, por que está no Novo Testamento? É porque a igreja dos primeiros séculos sempre reconheceu Hebreus como um livro sagrado. A igreja tem a confirmação, então foi compilado a partir disso. Por isso que foi algo muito assim, na questão de concílios. Você tentar colocar alguma coisa era heresia, e surgiu muita coisa na época, tentando o pessoal colocar. Terceiro, quarto século, apareceu muita coisa, o pessoal tentando colocar na Bíblia. A igreja nunca disse, não, já está fechado, faz parte. Então, quando o João fala, é um cuidado extremo. Um cuidado que tem que ser perdido na igreja hoje. Porque muitas igrejas têm acrescentado a palavra de Deus. Ou você acha que a pessoa diz, ver televisão é pecado, você acha que isso está na palavra? Qual o princípio bíblico da palavra que eles tiraram para poder falar isso? Eles não falam. Já viu o pessoal dizendo, jogar futebol é pecado? Qual o princípio da palavra que eles tiraram? Ele tem que ter um princípio por trás. Para a gente dizer que alguma coisa é errada, tem que haver um princípio por trás. Quando a gente fala, por exemplo, que o cristão se rebeldar, tem um texto claro. Quando fala sobre o cristão estar em festas e bordas, tem textos que falam sobre festas. Tem outros princípios que a gente fala do cristão, mas eles têm princípios por trás. Quando a gente fala a respeito de vestimento, por exemplo, e sensualidade, é o princípio da sensualidade, é o princípio de exposição, que a Bíblia tem princípio por trás. Mas a pessoa simplesmente dizer isso é pecado sem ter um princípio por trás, é justamente quando se fala em alterar a escritura. É falta de suficiência. Nada que o homem criou ou fez tem suficiência. Por isso, os nossos catecismos, por exemplo, a nossa confissão de fé, que é a base da nossa estrutura eclesiástica, ela está lá, você pega a nossa confissão, você pega o livro, ele tem lá, é assim, 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 ele explica tudo direitinho, e aí embaixo tem uma lista, assim, uns 20 textos. Embaixo de cada coisa tem um monte de textos, dizendo, é daqui que nós somos. Porque só tem valor se tiver na Bíblia, onde está na Bíblia. De onde tirou esse princípio? Está aqui os textos, a Bíblia diz em tal lugar, ele vai colocar tudo lá. Então, confissão, doutrina, ela só tem valor bíblico. E hoje é isso, porque tem igrejas que o pessoal fala de doutrina, só que para eles doutrina é exigência. Eu vi uma vez uma entrevista, até o sujeito até falando, vídeo do cara falando tudo. Ele contando a história do irmão, e uma história até muito bonita, o irmão, muito fervoroso e tal, mas me chamou a atenção uma coisa, que ele foi visitar esse irmão, era um problema maior, não vou entrar nesse mérito, mas ele foi visitar esse irmão, e aí chega lá, o pessoal estava acusando o irmão, disse, não, aqui em casa tem doutrina. Eu lembro dele falando isso. Aí quando alguém entra, tem que orar. Isso não é doutrina. Só que as pessoas tratam como se fosse doutrina. Não, toda vez que chega alguém que eu vou visitar alguém, eu tenho que orar. Isso não é doutrina. Doutrina é um princípio bíblico baseado na palavra de Deus. Usos e costumes, esse tipo de coisa, o que eu visto, o que eu faço, isso aí são aplicação de princípios. Isso não é doutrina. Doutrina baseada na palavra de Deus. E muitas vezes o pessoal cristão, eles falam de doutrina aquilo que não é doutrina, aquilo que é princípio, aquilo que é uso, aquilo que é prática. Não é doutrina, é prática. A doutrina é onde se baseia para afirmar aquilo. Mas para isso eu preciso tirar da palavra de Deus. Terceiro, a clareza da Escritura. Se a Escritura é suficiente, ela é clara.
né? Ela foi dada principalmente sobre a Escritura, uma clareza da Escritura, para afirmar um ponto contra uma doutrina que existia na época, que era a doutrina romana do magistério da igreja. Já ouviu falar disso? Ela diz o seguinte: que quem interpreta a Bíblia é a igreja. Então só a igreja pode interpretar. É de onde vem a história da infalibilidade papal, né? Então, o que quer dizer? Não é para ninguém ler, eles dizem isso, muitas vezes dizem claramente, não é para ninguém ler a Bíblia e ficar, mas para mim isso aqui parece isso, porque não é o que você interpreta, essa é a doutrina. O que vale do texto é a interpretação que a igreja dá dela. Então aí quando ele chega a base, aí a pessoa diz: ah, mas lá está dizendo que não pode adorar imagens de escrituras. Não, mas essa interpretação sua não vale. A interpretação do magistério da igreja é que quando ele fala de imagem, assim, 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 e a gente não adora, não é idolia, não é latria, é idolia, aqueles negócios todos. Então é tudo um malabarismo para justificar os pecados. A igreja católica, ela está acima da palavra, né? Não, é ela que interpreta a palavra, então só vale a interpretação que ela dá. Aí o Papa, também a fala do Papa. Só que eles não estão obedecendo o Papa agora, né? O Papa é infalível. Eu ri esses dias quando saiu a notícia que o Papa disse que Maria não é corredentora, né? Aí eu digo: agora o que vocês vão fazer? Vocês dizem como não falha? Então, essa doutrina aí. Então, só a Escritura vem bater de frente com isso. Então, ele quer dizer o quê? Quer dizer que, segundo a Confissão de Fé, no capítulo 7, na seção 7, capítulo 1, afirma: a Escritura não são todas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os entendidos, mas também aqueles que não têm esse entendimento devido ao uso dos seus meios ordinários podem alcançar suficiente compreensão delas. Traduzindo, aquilo que a gente precisa saber sobre Deus, ele está claro na Escritura, que mesmo as pessoas mais simples conseguem entender. Não é só aquele que tem saber acadêmico, mas as pessoas mais simples conseguem entender, porque elas vão estar suficientemente claras. O Espírito Santo, ele colocou a palavra de uma forma tal que a gente vai ler aquilo que é necessário para o entendimento de salvação, está ali. Mas aí depois a gente vai aprofundar em muitas outras coisas. Então nem tudo é tão claro, mas a gente tem o suficiente baseado naquilo que nós podemos conhecer. Então, o idoso, aquela pessoa que não tem estudo, que não tem, ele consegue compreender com clareza as coisas que são necessárias. Se a gente olhar, a clareza da Escritura, ela é pronta e necessária e vai estar ali para que as pessoas elas possam compreender e possam servir a Deus. Agora, isso não quer dizer que eu não tenho que ter fome e buscar compreender melhor, aprofundar mais. Porque a Escritura, ela é como um grande mar, ela tem uma grande superfície, linda, maravilhosa. Já viu o pessoal que fica emocionado quando vê o mar pela primeira vez? Olha aquela água indo até o horizonte, o sol se pondo. É linda, é maravilhosa, é uma coisa linda. Mas quando você chega e começa a aprofundar, e aí tem aquelas vídeos, os mergulhos, você vai a milhares de metros, você vê tantas outras coisas ocultas. O pessoal fala hoje em dia o seguinte, que hoje nós não exploramos nem a metade do que há no fundo do oceano. Então tem muita coisa ali, sabe que está lá, tem algumas pesquisas, só que tudo só arranha, então tem muita coisa. Igualmente a palavra de Deus. Tem muita coisa, você pode ler, você pode pegar a sua Bíblia e fazer uma leitura de um ano, tem vários programas aí, e você vai ser muito abençoado com isso. Ou você pode fazer, né, como o reverendo Martin Lloyd Jones, que passou mais de 15 anos estudando só Romanos. E depois escreve um livro dessa grossura sobre Romanos. Então, Romanos você pode ler ele em 1 hora, 2 horas, as 2 horas de leitura você consegue ler, sem ser muito. Você consegue ler a carta aos Romanos todo, mas você pode passar 15 anos estudando ela e ainda não consegue esgotar tudo aquilo que pode ser retirado. Isso é a palavra de Deus. Então, aqueles que chegam no Evangelho, aqueles que aceitam a Cristo, eles encontram a superfície, onde eles vão ter clareza das coisas, dos caminhos que devem tomar. Mas à medida que nós vamos avançando no Evangelho, a gente vai tendo tempo de crente, a gente tem muita coisa que a gente pode estar se aprofundando cada vez mais e nunca
se esgota a quantidade de conhecimento. Talvez a gente só consiga esgotar a quantidade de conhecimento da palavra de Deus quando a gente estiver na glória, porque lá a gente tem aquilo que consultar, né? Então, e a Escritura ela ainda é limitada, porque ela tem aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus. Quando a gente chegar lá, vai ter muito mais coisa a respeito de Deus para aprender do que aquilo que foi revelado na Escritura. Porque aquilo que foi revelado, a palavra de Deus foi revelado para que vocês possam crer. Então é esclarecido. Não queremos dizer que existam passagens de difícil entendimento, mas que tudo que o ser humano necessita saber, crer e observar para uma vida que agrada a Deus é cristalino e é acessível a todos. E quarto ponto aqui, a necessidade da Escritura. A necessidade da Escritura devemos avaliar primeiro duas questões que ele traz aqui. A primeira delas, aponta que para os nossos dias as pessoas têm vivido uma fé baseada em experiências particulares. Então você vê a pessoa, ela vai na igreja, eu me senti bem naquela igreja. Mas não me arrepiou. Já viu gente falando sobre isso? As pessoas querem experiência. E o que acontece? Tem muita comunidade que tem experiência. Só que experiência não é a palavra de Deus. Eles deixam-se, quando pensa em experiência, eles deixam em segundo plano. Quando você se preocupa com o fundo, com a decoração demais, aí o pessoal vai lá e pinta a parede de emprego, coloca jogo de luz, paga músico para criar aquela experiência, você deixa de lado a palavra de Deus. Eu já defrontei com alguns jovens, que eles vão na igreja dessa, visitar, aí está lá aquela parede, jogo de luz, o som, aquele negócio todo. Mas é muito legal, é isso e aquilo. Eu falo o seguinte, você está se esquecendo de um princípio que nós temos. Esse é um princípio reformado, que é o princípio da Escritura. Se eu tenho uma igreja escura, um palco iluminado, eu estou concentrando o culto lá no palco. E aí eu fujo da palavra de Deus quando ela fala lá, os cristãos de Bereia eram mais novos, porque eles conferiam na palavra como estava sendo dito. Quando há clareza, a igreja é clara, ela quer dizer o seguinte, que todo mundo está participando do culto, não tem um foco, uma pessoa só. Então, essas coisas elas tiram foco, por quê? Porque eu não vou estar conferindo, então a Escritura fica em segundo plano. Eu até às vezes fico pensando que a gente precisa trabalhar isso na nossa mente com relação às nossas mídias, o data show da igreja. A gente tem colocado muito isso, mas qual é o resultado? Tem que desaprender das músicas que nós cantamos. A gente não sabe mais a leitura. Tem muitos lugares que colocam os textos bíblicos lá, e aí o que acontece? Muitas vezes a igreja já não carrega mais a sua Bíblia. E se o texto que o cara está pregando, ele coloca lá na frente, e aí ele está falando uma coisa, ele vai lá e troca uma palavra. Você vai saber que aquela palavra foi trocada? Tem pessoas que quando você está lendo, eu já cheguei em lugares, conferências, assim, em várias igrejas, e a pessoa ia falar, assim está escrito desse jeito, peraí, isso aqui está estranho. Aí eu vou na Bíblia para poder olhar. Só que a maioria dos crentes hoje, ela não tem esse entendimento. Então você fala alguma coisa que não está lá, só que a pessoa não tem a mente daquele texto na cabeça. Se ela não tiver onde conferir, ela vai acreditar em tudo que se diz. E aí algo que não foi nem um cristão que me falou, mas algo de uso comum aí, de alguns estudiosos que dizem, você não vê, é perigoso, porque obriga você a acreditar no que os outros estão falando. Tem na internet um rapaz que fica entrevistando as pessoas na rua, fazendo uma brincadeira, para ver essa questão do conhecimento bíblico. Ele pergunta, está na Bíblia ou está amarrado? Aí fala a frase, aí está na Bíblia ou está amarrado? E a maioria dos ditados populares, as pessoas falam, está na Bíblia. E está amarrado. E eu acredito que ditados populares colocam como sendo um versículo. Essa semana, pastor, nós estava anunciando, a Cida e eu, uma pessoa da Assembleia, foi lá, estava lá no papai, só queria orar com ele. Aí nós sentamos lá e ela eu falei, então você quer orar? Eu pedi para ela orar, Ela levantou, ora você, a mãe não orou. Aí depois ela falou para mim, uma mensagem para mim, que ela, outro dia, ela sentiu um arrepio, que ela se tentou assim, deu aquela coisa ruim, que ela sentiu que era espiritual,
se a nossa igreja tinha alguém que tinha dom de revelação. Meu Deus do céu. E ela não tinha discernimento. Ela sentiu tudo aquilo, sentiu que é algo espiritual, mas que ela não tem discernimento. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, a revelação é a palavra de Deus. Se a gente sentir algum arrepio, alguma coisa, sentir que é espiritual, a única coisa que nós fazemos é orar. Não tem esse dom, a pessoa vai lá e revela. Ela, tá, entendi. Aí depois o outro lá tocou no assunto comigo de novo, sabe? Então, assim, é uma falta de conhecimento, né? Nós temos a nossa revelação aqui, a palavra. Se uma pessoa vir revelar para mim, né? Então, se ela sentir, se a gente sentir que tem algo espiritual, ela se orou em silêncio, sabe? Falei, fazer o que você fez, é orar, não tem outro recurso. Você lembra o seguinte, já ouviu falar de pensamentos intrusivos? Diz que aquela vontade de fazer uma coisa que você sabe que não deve fazer. E a gente vive, todo mundo tem isso, né? É aquela hora que a pessoa fala alguma coisa, tem vontade de dar uma resposta. Isso sempre acontece comigo. Quando a pessoa fala algum tipo de coisa, essa vontade que eu tenho é virar para ela, se colocar a mão na cabeça e dizer, sai, Satanás. Está seguindo alguma coisa, né? O Espírito está em você. Vai-se embora. Não consegue nem orar, porque ela deveria ter orado, então, né? Eu falei que ela disse que queria orar, mas que não conseguia orar. Não, é bem complicado isso aí, né? Eu já passei por isso, o seguinte, eu sou de uma cidade que é extremamente idólatra, onde Jesus da Lapa. Mas Jesus da Lapa é a terceira maior romaria do país. Então, é muito. E, você tem uma ideia, os missionários americanos, quando chegaram na Bahia, naquela região, Lapa era a cidade central para ser colocada. Eles não colocaram a base na Lapa por causa do poder que o clero tinha lá. Lá é sede de diocese. É um seminário católico lá, então é muito poderoso lá. Eles comandam. Toda vez que alguém ia lá, o pessoal queria subir no morro. O morro ficava bruto, tinha romaria. Aí vem aquele monte de crente assim, tem uns presbiterianos pentecostalizados. Aí subia, orava pela cidade, depois você sentia o peso espiritual, e a gente ficava assim, nossa, o que é que esse povo tem? Que a gente não sente peso nenhum. Ou a gente já está tão acostumado, que é muito forte, ou então esse pessoal está sensível demais. Porque a gente está aqui, e às vezes as pessoas criam essa sensibilidade. Isso é o que está falando aqui, né? E experiências, as pessoas viveram experiências que não é a palavra de Deus. Elas não sabem interpretar aquilo que sente. Ela pode olhar na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre essas coisas, sobre sentir essas coisas. A gente vai ter princípio bíblico sobre isso. Você está sentindo? Beleza, repreende, é o que a Bíblia diz. Só que aí a pessoa diz, tem que procurar uma pessoa com revelação. Não. Você está sentindo alguma coisa, está sentindo que não é de Deus? O que a Bíblia diz? Repreende. Em nome de Jesus, para sair. É só isso. Se ele está sentindo, se é verdadeiro, eu nem estou questionando a questão do emocional, que as pessoas falsificam. Mas a Bíblia diz para repreender. Simples, eu não preciso saber o que é. Eu não tenho que entrevistar demônio. Essa mania pentecostal não está na Bíblia, né? A Bíblia diz que tem que mandar sair. Então não diz que tem que entrevistar. E o pessoal fica querendo saber o que é, descobrir, entrevistar, não tem nada disso. E aí vem o segundo ponto aqui. A segunda questão sobre a necessidade da Escritura é que a revelação natural ela não é suficiente. O que é a revelação natural? A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a natureza, ela é suficiente para dizer que existe um Deus e portanto condenar o homem, porque eles não adoraram a Deus como Deus. Então ela é suficiente para condenar, mas ela não aponta o caminho da salvação. Você vê que coisa, olha como Deus deixa as coisas tudo bem organizadas. Então, se olhar para os céus, as estrelas, ele é suficiente para você saber que existe um Deus e para condenar você por não adorar esse Deus. Mas para sermos salvos, a gente precisa da Escritura, a revelação especial de Deus. O pessoal conta uma historinha, fala sobre Isaac Newton, se não me engano, e aí diz que chegou um amigo dele, que quem não sabe, Isaac Newton ele era crente, ele era cristão. O pessoal fala que cientista, as maiores descobertas que movem o mundo até hoje foram descobertas por cristãos. Se for procurar a lista de cientistas cristãos, os maiores feitos, que mais impactou a nossa vida hoje é tudo cristão. Esses cientistas ateus que tem aí, descobriram coisas só que não impactam nada na vida da gente. São um monte de especulação sobre coisas que não tem nada a ver com o que a gente tem, né? Mas o pessoal chegou, o pessoal conta a história de que um amigo lá procurou e ele tinha uma réplica
muito bem organizado no sistema solar, sabe? Com engrenagens assim, com os planetas. E a pessoa chegou assim, olhou, nossa, que coisa maravilhosa, quem foi que fez? Ele falou, não, surgiu aí. Fala, não brinca comigo, não surgiu uma coisa tão complexa assim, não dá para ter surgido do nada. Ele fala, interessante, isso é uma réplica, uma miniatura, e você tem a conclusão que não dá para surgir do nada. Mas todo o sistema solar, que é extremamente muito mais complexo, você acha que pode ter surgido do nada? As pessoas elas não enxergam isso. A natureza está revelando. Mais uma vez eu vou lá, como a gente está falando de natureza e revelação, Adalto Lourenço. Procura lá, ele explicando que assim, Adalto Lourenço, a assinatura de Deus na criação. Ele demonstra, ele fala assim, olha, nós vemos a assinatura de Deus na criação. Por quê? Porque Deus é 3 em 1. A Escritura fala, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo no mundo é 3 em 1. Todas as questões da matéria, se for na composição do átomo, prótons, nêutrons e elétrons, é 3 em 1. A matéria, altura, largura e profundidade, é 3 em 1. Tudo que você for procurar, é 3 em 1 na natureza. Tem a tríplice, aliança mostrada ali. Tem a assinatura de Deus na natureza. Você vê ele falando sobre isso, achar o vídeo, você vai ver que chega assim, dá uma explosão na mente, que a assinatura de Deus está na criação. Só que ela não é suficiente para a salvação. Então o que a gente precisa para a salvação? Precisa da Escritura. O ser humano não pode viver uma vida que agrade a Deus com base em suas próprias experiências. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. O simples contemplar da natureza não revela ao homem a vontade de Deus e não é capaz de convencê-lo do pecado. Ele é capaz de dizer que existe o Deus. Para quê? Para eu procurar quem é esse Deus. E ao encontrar na Escritura, a Escritura vai me dizer quem é esse Deus e como eu posso viver para agradar a Deus. Então, assim, a Escritura é a base essencial da igreja. Igreja sem Escritura não é uma igreja verdadeira. Nós necessitamos da Escritura Sagrada. Apenas a Escritura revela a vontade de Deus. Então, aqui, qual o ponto aqui? Não precisa voltar aqui, está falando só da Escritura, termo da reforma, não precisa voltar também ao princípio da reforma, que a Escritura é a última fonte. Então, tudo que tem que ser falado, afirmado, tem que estar confirmado na Escritura. A Escritura revela-se a si mesmo. Se a pessoa diz, a Bíblia está dizendo isso, a gente precisa também conferir se está escrito lá. A gente precisa conferir se a explicação bate. E principalmente, se a Escritura confirma isso. Porque o princípio de interpretação da Escritura é simples. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a Bíblia mesmo se confirma. Se tem alguma coisa que eu estou afirmando e contradiz outra parte, está errado. Qual o princípio da interpretação? Eu tenho que entender como essas duas coisas se combinam. Um exemplo clássico disso foi um problema para Lutero. Porque Lutero tinha uma birra com uma carta de Tiago. Porque Lutero descobriu a salvação pela fé, né? Somente pela fé. E aí Tiago fala de obras. E aí disse que Lutero apelidava Tiago com a carta de palha. Ele tinha dificuldade com Tiago, ele tinha até um pensamento que talvez não deveria estar no Novo Testamento, mas ele, sabe aquele negócio, ele foi sábio em dizer, vou ver aqui, mas ele não foi lá e cortou. Se eu estou entendendo isso, mas se nenhum dos pais da igreja entendeu, então vamos seguir, mas ele tinha uma birra com isso. Por quê? Porque Paulo diz que a salvação é pela fé somente. Só que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Aí o pessoal entra e diz, está contradizendo um outro, mas não é assim que se interpreta a Bíblia. A gente precisa alinhar um com o outro, porque a Bíblia não se contradiz. É verdade absoluta, não se contradiz. Então, o que é que eu vou entender? Eu tenho que entender o seguinte, que Paulo está falando com pessoas que vinham sendo bombardeados pelos judaizantes, que diziam que tinham que ser circuncidado, tinham que fazer as obras para ser salvo. Então ele dizia, olha, não precisa das obras, essa salvação é só pela fé. Não se salva pelas obras. Só que Tiago vinha posteriormente falando com a igreja que não demonstrava a sua fé. Então ele vai dizer o quê? Depois que você tem fé e é salvo, você vai praticar obras. Então um está falando de um lado e outro está falando do outro. A verdade é que está entre um e o outro. Não é que eles estão se contradizendo, eles não estão puxando para lados diferentes. Eles estão fechando a cancela de um lado e fechando a cancela do outro lado. Então,
Do lado de cá eu tenho que entender que as obras não vão me salvar, é só pela fé. Mas do lado de cá eu tenho que entender que quando eu tenho fé, eu tenho que ter obras. O que o Tiago está falando não é que a fé não salva, mas ele diz que uma fé que não produz, ela não é fé verdadeira. Então um está fechando de um lado e o outro está fechando do outro. Isso é interpretação bíblica. A Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. A gente tem que tirar lá. Então, quando chega aí, qualquer coisa assim, a gente tem que entender o quê? Que tem que estar na palavra de Deus. A Escritura é a fonte principal. Agora, a gente não vai fazer o nu de Escritura que são acusados ali pelo catolicismo romano, as reformadas são, e hoje são acusados até pelos pentecostais também. Né? Só que um do lado do outro. Né? Um fala que está errado, só que o outro diz o quê? Para mim é só Bíblia. Aí quando a gente fala de confissão de fé, fala, eu não tenho esse negócio, para mim é só Bíblia. Quando a gente fala de teólogos como João Calvino, Martin Luther, grandes homens que resolveram grandes problemas na Escritura, nos trouxeram a ressuscitação de muitas coisas, eles vão dizer, não, para mim é só Jesus, não tem mais homem nenhum. Isso é o que? São simplificações. A simplificação daquele que quer dizer que eu não tenho capacidade de contar errado, e daquele que diz, mas eu mesmo tenho que ver, ninguém vai me dizer nada, também está errado. E como nós dissemos anteriormente, se é uma coisa que só eu vi, o meu coração vai estar me enganando. O que é que eu vou me basear para isso? Então, por que Deus deixou a igreja no mundo? Para instruir. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Ide, fazer discípulos, pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Então, por que a igreja tem que ensinar se eu posso só ler a Bíblia e aprender tudo? Deus deixou a igreja com um propósito. O propósito é nos ajudar a compreender a Escritura. Eu posso compreender aquilo que está por cima, e vai ser suficiente para a minha salvação. Mas aí, quando eu começo a querer inventar interpretação, inventar um negócio, eu preciso ter. Isso é uma coisa que a ciência já descobriu. O que a ciência está fazendo? É um negócio que é chamado de revisão por pares. Que é um negócio que estão esquecendo, né? Quer dizer, que alguém publica para quê? Outros cientistas eles vão ler e vão criticar aquilo que foi colocado. Perguntar isso aqui, de onde é que você tirou esse dado? E para poder saber se aquilo realmente é sólido. É o que hoje em dia não acontece. Hoje em dia, muitas vezes, a ciência não tem essa revisão. Eles não querem ser questionados. Quando alguém pergunta, mas isso aqui está errado, já fala, você é um retrógrado, você não sei o quê, então não dá para poder. E a Bíblia é a mesma coisa, a gente tem que entender. Quando eu vou ter alguma coisa muito revolucionária, eu tenho que procurar. Será que ninguém nunca viu isso? Às vezes eu tenho que procurar pessoas capacitadas e conversar. Olha, isso aqui, tem que desse jeito, para poder a gente ter uma discussão para ver se realmente aquilo pode ser daquele jeito, se realmente aquilo pode ser uma afirmação para eu trazer como verdadeira, ou se é só uma coisa do meu coração e da minha mente. Porque quando eu tento interpretar sozinho, isolado, lendo só um texto da Bíblia, é complicado, porque para a gente interpretar alguma coisa, a gente tem que ter um conhecimento geral da Bíblia bem maior para poder encontrar alguma coisa diferente no ponto só. Porque quando eu falo alguma coisa com os irmãos, eu tenho que estar aqui, mas eu tenho a mente em outros textos, vários outros lugares da Bíblia que vão apontando, para eu saber que aquela direção é aquela mesma. Mas a pessoa simplesmente lê e tentar achar uma explicação, isso é para onde vem as heresias. Então, lembrando, somente a Escritura é a única regra de fé e prática, mas ao interpretar a Escritura eu preciso ter consciência de que eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou a pessoa que viu que ninguém mais viu. Então tem que sim ter importância aquilo que é falado. Analisar, filtrar, às vezes tem que discordar das pessoas, mas eu preciso estar procurando conhecimento para poder afirmar alguma coisa. Aquilo que é de conhecimento geral, é geral. Aquilo que eu quero questionar, tem que ter gente para questionar junto comigo. Mas eu preciso ter na palavra de Deus o livre exame e o entendimento na palavra de Deus. Concluindo, a Escritura possui autoridade acima de qualquer livro humano e qualquer obra realizada pela sabedoria e pelas mãos humanas. Ela é a verdade revelada pelo Senhor Deus, sendo inteligível a todas as pessoas. Os reformadores possuíam um grande desafio do retorno à Escritura, no reconhecimento de que apenas ela é a palavra de Deus. Em nossos dias vivemos o mesmo desafio. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade porque é a verdade.
ela é suficiente porque tem todas as respostas reveladas pelo autor da vida. Ela é clara porque revela de maneira inequívoca o plano de Deus para a humanidade. E ela é necessária porque sem ela não conheceríamos o Senhor. E a lição faz um desafio para nós, como aplicação, dizendo: olha, faz uma análise da sua vida, as decisões que você tem tomado, o que é que você tem baseado nessas decisões? Como é que a Escritura tem influenciado nas decisões suas do dia a dia? Ela está ali, presente, ou simplesmente nós nos esquecemos de que ela existe quando a gente vai resolver alguma outra coisa que não diz respeito à igreja? Só a Escritura não é só dizer: agora a gente tem a Bíblia e pode interpretar. Só a Escritura quer dizer que a minha vida tem que estar baseada também na Escritura, e ela tem que influenciar todas as minhas decisões no meu dia a dia. Amém?